Olá, amigo da Tec Posto. Nós aqui do PodTech, agora com a parte 2, nós estamos batendo um papo com Gisele Valdevez, que dispensa apresentações, autoridade no segmento de consumo e conveniência, trabalhou na ExxonMobil, uma vasta experiência, também cuida de muitos assuntos como a curadoria do Fórum da Expo Postos, levando para você sempre conteúdo e riqueza de informação. Para você, empresário, que está estudando ter sua loja de conveniência, um negócio fantástico. Gisele, obrigado por seguir aqui conosco. Eu tô com um talão de cheque aqui, eu acho que eu vou abrir uma loja de conveniência, porque te ouvindo, complexo sim, mas desmistificando os pontos de atenção, sem dúvida. Eu acho que é um negócio rico, encantador. E dando sequência no nosso bate-papo, essa é a parte 2 do que a gente já vinha conversando, a gente fala sobre food service. Loja de conveniência, numa fotografia simplista, é um balcão com alguns produtos e produtos gelados e material de limpeza. Isso ficou lá longe no passado. Isso é história antiga. Hoje, o food service, algumas conveniências em postos de gasolina, trazem restaurantes de culinária portuguesa ou alemã ou internacional de cair o queixo. O posto de rodovia, ele é o precursor de um food service? O posto de rodovia, ele tem que trabalhar muito bem, né, essa área de alimentação, porque é aquela parada que você vai dar, né, durante a sua viagem, a sua jornada, né, para uma refeição, para uma descansada, né? Então, sem dúvida, essa área de food service é uma área que, na rodovia, merece uma atenção super especial, né? Uhum. É um cardápio diferente, né? Uma oferta diferente de uma loja de uma loja urbana, né? Uma loja da cidade. A gente vê realmente excelentes pontos de parada, né? E as pessoas normalmente que fazem vamos dizer assim, os veículos leves, né? Eles já fazem as suas paradas de acordo com o que eles vão encontrar pelo caminho, né? Em termos de alimentação. Conveniente parar nesse posto. Sem dúvida, né? E a segurança de que vai fazer uma boa refeição, né? Um bom lanche. Esse é um ponto também importante, né? Te ouvindo falar num outro encontro, você falava sobre não necessariamente quem se move a um posto de combustível entra na loja de conveniência, sim, mas se motiva a ir ao mesmo pela presença dela. Pela presença dela. Fala um pouco mais sobre isso. A verdade é que, hoje em dia, né, para o consumidor, ele encontrando, e aí vai muito também das comparações que ele faz. Poxa, eu prefiro abastecer num posto que tenha loja de conveniência, que tenha serviço, porque aquilo vai inconscientemente trazer uma ideia de qualidade, né, de segurança. Então ele prefere aquele posto. E a gente tem na loja de conveniência também, como público consumidor, uma parcela importante de pedestres. Né? Quando você vai abrir a loja e você está pensando no posto, você não está pensando só no automobilista, né? Na pessoa que está indo abastecer. Você tem o grande desafio, né, de chamar aquela pessoa para saltar do carro e ir à loja de conveniência. Né? Mas eu também tenho os geradores de tráfego de pedestres e de pessoas que se direcionam só à conveniência. Então, um dos pontos, quando se vai abrir um novo ponto de vendas e tudo que a gente olha, é o que você tem de gerador. Você tem universidade, colégio na área de influência, clínicas, né? Um parque, que são pontos, e aí tem um rol de tipos, né? Vamos dizer assim, de negócios ou de instituições, seja lá o que for, que geram movimento, geram fluxo para aquela região. Então, o consumidor da loja, ele não necessariamente é somente o do posto. Longe disso, né? A vantagem, então, competitiva de um posto de rodovia é que é uma parada programada. Sim. Agora, num posto urbano, você tem a oportunidade de atender o pedestre.
Sim. Eu tenho visto postos hoje nascendo. Nós estamos no Rio de Janeiro hoje, especificamente aqui na Barra da Tijuca, e nós temos postos que hoje tem uma padaria, uma pet shop, um fast food, tem combustíveis, farmácia, tem uma lotérica para pagamentos e tem também lavagem dos veículos. Sim. Então, eu tenho visto uma criatividade ímpar e eu começo a olhar um posto como um ecossistema. Nem sempre é tangível medir, mas eu ainda estou fazendo uma analogia com o que você falou, de alguém que foi para abastecer, motivado a frequentar esse ambiente. Também. É intangível você dizer o quanto cresce de galonagem de combustível, é difícil mensurar por conta de ter ou não uma loja de conveniência. Mas é certo que ela é maior por esse fenômeno de eu me sinto mais à vontade nesse ambiente, eu prestigio quem investe mais. E isso também faz parte dessa excelência operacional. A gente vinha falando desde o começo do nosso bate-papo que é um bom negócio, mas tem que entrar nele de forma séria e cercar todos os pontos. Eu queria ouvir de ti o seguinte, a inteligência artificial. Hoje se fala muito sobre inteligência artificial, eu ando utilizando de uma forma muito simplista, artesanal, mas todo dia eu me aprofundo um pouco e uso um pouquinho mais. Quando a gente começa a olhar dados, quando a gente começa a olhar perfil de consumidor, a inteligência artificial já está atuando nisso, já trabalha para isso? Como é que ela está na conveniência? Ela já está sendo usada, né, principalmente fora do Brasil, né? A gente já vê alguns cases, porque isso é uma coisa relativamente nova, né? Então você tem uma série de aspectos. O primeiro, que é o mais óbvio, vamos dizer assim, é a questão dos dados, né? Porque a gente sempre falava em Big Data, sempre falava de muita informação, né? Os sistemas cada vez com mais relatórios, e isso está crescendo. Então, como é que você pode usar isso? Você pode melhorar o seu gerenciamento de estoque, a sua programação de compra, controle de demanda, né? Melhorando também a experiência do cliente a partir do momento que eu consigo ver perfil de consumo e trabalhar com a inteligência artificial em cima disso. Né? Outro aspecto que também está sendo usado é o aspecto de segurança, né? Com câmeras, com o uso da inteligência artificial para detectar previamente possíveis problemas que você tenha com relação à segurança. E uma coisa interessante que eu vi também, e hoje em dia isso já pode ser usado, né? E já vi aqui no Brasil, é o conteúdo de mídia, principalmente das mídias sociais, né, sendo produzido por inteligência artificial. Então, eu vi um case lá se não me engano, acho que é numa rede de lojas lá nos Estados Unidos, que o briefing, né, foi feito pela empresa, né, e todo o roteiro do filme e o próprio conteúdo que foi gerado para um comercial foi gerado por inteligência artificial no negócio de loja, né? Então isso é interessante, né? Quer dizer, isso é ao mesmo tempo meio assustador, porque se você for pensar antigamente, para você ter um conteúdo bacana, né, para ser veiculado nos meios de comunicação, sejam eles televisão ou até nas mídias sociais, sempre foi uma coisa que deu trabalho, que foi uma coisa e está sendo, vamos dizer assim, usada a inteligência artificial nesse sentido. Então, esse é um ponto também. Outro que eu achei super interessante foi a inteligência artificial lendo a placa do veículo, né, que está chegando no posto, e aí sabendo se ele já veio, qual é a periodicidade de consumo dele naquele ponto de vendas, né, tanto para o posto quanto para a loja. Você vê que... E aí o céu é o limite, né? A gente cada vez mais vê novidades nesse sentido. Gisele, algumas pessoas, a inteligência artificial, quando a gente fala dela, ela, num primeiro momento, causa preocupação. É muito comum hoje a parte da preocupação com a inteligência artificial, e a gente vem falando de conveniência, um negócio com food service a ser incluído nesse negócio, uma complexidade alta.
Por outro lado, a inteligência artificial vem para te ajudar. Né? Ela vem para desmistificar um pouco. Antigamente, talvez, um empresário português, vou citar português porque é a minha realidade de infância, com um lápis atrás da orelha, tocava uma loja de conveniência, que naquela época se chamava armazém, padaria ou armazém, e como é que seja. Hoje não, hoje ele pode contar com o algoritmo. Sim. Hoje, você citou bem um negócio de segurança, porque eu tive uma oportunidade de ver uma apresentação na Anax, de resolvendo um problema sensível numa loja de conveniência, que são os furtos. Esse software por câmeras, provavelmente é o que você citou, ele identifica o comportamento ilegal e de forma sutil coloca uma mensagem: olha, senhores clientes, se você pegou um chocolate, não deixe no bolso, coloque visível para que facilite o pagamento. Então, com uma sutileza, ele inviabilizou uma dor de um revendedor, de um empresário de conveniência, que é possíveis furtos ou perdas. E aí você toca num ponto que também é algo que salta à vista e está na realidade de todo mundo, que é uma parte de... Eu vou de novo voltar ao passado. Você tinha no bairro um carro que passava com uma caixa de som falando: olha, visite a marcearia do seu Antônio, ovos frescos e não sei o quê. E hoje você entra no Instagram, o Instagram, que é uma plataforma que sabe aonde você mora, que conhece o seu comportamento de consumo e que gentilmente te apresenta a conveniência da Gisele, que está aberta, fornecendo aquele bolinho de bacalhau que ela já sabe que você gosta. Minha leitura, e me diga se eu estou errado, a inteligência artificial vem para tornar essa complexidade talvez um pouco mais leve? Sim, eu acho que sim. Ela ajuda, né? Porque é tanta informação, né? Antigamente nesse tempo aí, você não tinha informação, né? Até quando começaram as primeiras lojas de conveniência aqui no Brasil, a gente não tinha informação, era muito na observação. E hoje em dia, isso tudo ficou mais fácil, ficou mais simples. Agora, eu tenho que saber como lidar com esses dados, né? Porque é tanta informação, né? O que é relevante para o meu negócio, o que eu preciso fazer, né? Então, eu acho que vem ajudar, sem dúvida. Como você falou, no primeiro momento é meio assustador, né? O uso dessa... Se você for pensar nisso, mas facilita bastante, né? Cobre alguns pontos que antigamente eram caros. E eu estou colocando tudo isso na mesa porque nós queremos estimular esse mercado de conveniência. Tem gente que não adentra, tem empresários que têm capital para adentrar e não o adentra por uma preocupação, pela complexidade do negócio, mas que tem um potencial de crescimento enorme. Gisele, a gente tem hoje um fenômeno no mercado brasileiro que praticamente 50% do mercado de postos de combustíveis são de marcas independentes. É aquele empresário que se motivou a sustentar a sua própria marca, criar o seu conceito e o seu formato de trabalho. E esses são os que ainda têm poucas lojas de conveniência que vêm explorando menos o food service. Lógico, se não trabalhar com uma empresa de mãos dadas, se você não tiver assessoria, não é um mercado para amadores. Não é. Mas é possível. Mas a pergunta que eu te faço: conveniência e food service é um bom negócio? É um super bom negócio, desde que bem operada, né? Isso é importante, assim, gera fluxo para o posto? Certamente, né? Os estudos mostram que quando você não tem uma loja e de repente você coloca a loja, o combustível aumenta, né? A venda de combustível aumenta. Eu já vi dado de 20%, 15% a 20%, né? Então alavanca o negócio. Outra coisa, ela é ela ancora o posto, né? Em momentos que você está com uma margem mais apertada, ela traz uma receita maior, desde que bem trabalhada, né? Porque se você não tiver uma gestão de acordo com o que deve ser feito, né? Controles, processos, e por aí vai, aí eu citaria uma série de fatores, o resultado é menor, né? Então eu preciso maximizar vendas e resultado, e tanto a receita quanto a margem, para eu poder aquele negócio dar resultado. Agora, a gente tem que ir nessa reflexão
que tudo isso é necessário, mas o consumidor, ele está buscando conveniência. Então, esse formato de optar por não ter uma conveniência, eu acho que ele já está ultrapassado, né? Hoje em dia, menos de 20%, vamos lá, 20% dos postos têm loja de conveniência. Isso é muito pouco. Tá abrindo espaço para aquelas lojas de bairro, talvez. Também, né? A gente vê crescendo. São Paulo é uma realidade tremenda, né? Você vê aí novas... Você vê o fenômeno da OXXO, né? Abrindo... tem mais de 600 lojas no estado de São Paulo, né? Você vê o Minuto Pão de Açúcar, o Carrefour Express, que são formatos de mercados de vizinhança, né? Ou mercados de proximidade que trazem essa conveniência e que são concorrentes do negócio, né? Então você vê aí isso se expandindo, e a gente não fica só em São Paulo, você vê em outros mercados. Santa Catarina, por exemplo, a rede Mimi, né? Que bom exemplo. Abriu o ponto Mimi, que é o formato de mercado de proximidade do grupo Agricopel, né? Então você vê aí uma visão, né, da importância desse canal, né? Mas você toca num ponto, a Mimi, na minha carreira, eu tive a sorte de conhecer de perto, e isso deve ter 20 e poucos anos atrás, e assistir, quando a gente fala de detalhe, né? Um dos pontos fortes naquela época era montar cestas. Sim! Então, o nicho daquela época era a montagem de cesta. E a proprietária da rede, a Mimi, ela ia para dentro da Ainda operação. vai. Ainda vai? Ainda vai. Olha, que grata surpresa, porque criava um nível de excelência no que faziam. E eu lembro o volume era tão grande de vendas, Sim, que tinha que montar aquilo em containers refrigerados para dar vazão. E, de novo, o sucesso estava no capricho, estava no olhar da Mimi, cuidando do negócio. Então, ali é uma escola, sem escola dúvida. de como fazer. Esses bons, essas receitas de sucesso, elas são só capricho, elas são só paixão pelo negócio. E, de novo, acho que o empresário que hoje está vendo uma oportunidade, você tem um posto, e ele não tem uma conveniência, um food service, você está deixando de fazer um bom negócio. Te ouvindo, Gisele, eu acho que a gente chega a essa conclusão. A Gisele é proprietária de uma empresa, sócia de uma empresa chamada Valsa, sim, que trabalha especificamente com esse tipo de detalhe, né? Onde não se permite mais não ir no nível de detalhe. Então, eu vou abrir a minha loja de conveniência em breve. Logicamente que vou contar contigo para isso. Eu posso agradecer. Poxa, eu que agradeço. Nosso propósito aqui é levar para o empresário cultura e conhecimento, e loja de conveniência é uma oportunidade incrível, food service é uma oportunidade incrível, é momento disso. É o momento. Eu que tenho que agradecer o convite, uma honra e uma alegria muito grande. Para mim é uma satisfação falar de lá. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né? Falaremos novamente, vamos entrar em detalhes. Eu acho que a gente pode criar aqui uma série, apêndice por apêndice, porque, de novo, o mercado tá aí, quanto mais concorrência, melhor, isso nivela por cima. Sim, sim. A gente é a favor de um mercado livre, eu falo muito isso aonde é bom abrir uma loja de venda de carro? Onde tem um monte de loja de venda de carro, atrai público, as comparações costumam puxar o mercado para cima, quem vai fazendo melhor vai estimulando os outros. A loja de conveniência é a mesma coisa. Os business cases que a gente citou, desde as lojas da Mimi, até a loja na Castelo Branco, que tem um restaurante português que é um sonho de food service. Tudo isso motiva a gente a seguir puxando o mercado para cima. Gisele, vamos marcar então episódios pontuais para falar de cada um desses pilares que fazem o sucesso da conveniência. Tá bom, minha amiga? Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Olha, conversamos aqui com Gisele Valdevez. Que prazer, que bate-papo incrível. Até que Posto agradece o teu tempo, tá aqui conosco no canal, no PodTech, recebendo cultura, informação. Siga com a gente, clique no sininho,
um conteúdo relevante toda semana. Obrigado pelo teu tempo e até a próxima.